Capítulo 16. O princípio da vida. Há séculos o homem vem buscando o princípio da vida nos germes da matéria. Ele poderia muito bem lançar suas redes ao mar em busca de oxigênio. Não há vida na matéria nem morte, pois a matéria é apenas movimento. O movimento começa e termina para recomeçar, mas a vida é imortal. Ela não tem começo, ela não tem fim, ela não pode morrer. O homem há muito acredita que seu corpo é seu eu, a pessoa, o ser. O corpo do homem é apenas movimento, ele não pode ter nenhum ser. Deus habita no homem. A pessoa, o ser no homem, é imortal. A vida nele é Deus nele. O corpo do homem manifesta Deus nele, manifestando a vida em sequências de vida-ressurreição, como todas as coisas que criam, destroem, recriam na natureza também fazem. O corpo do homem deve renascer para sempre até o fim infinito para manifestar Deus nele. Não há nada além do nascimento neste universo cíclico e pulsante. Não há morte. A ideia do homem é uma parte da ideia única integral da criação. Toda a criação é apenas uma expressão dessa ideia única, parte por parte, sendo cada parte uma parte do todo. Deus dá uma eterna repetição de corpos a todas as partes de sua ideia para manifestar essa ideia em ciclos de ondas de luz dividida de seu pensamento. Uma metade de cada ciclo desdobra a ideia na forma daquela ideia e lhe dá a ação para produzir aquela forma. A outra metade do ciclo redobra a ideia para dar-lhe repouso na luz de sua fonte, com o propósito de repetir a manifestação em uma repetição daquele corpo. Um retorno ao repouso na luz não é morte, é um retorno à vida, com o propósito de renascer para manifestar novamente a vida em um corpo renovado. Não dizemos que o homem está morto quando descansa no sono para renovar parcialmente seu corpo. Sabemos que ele despertará com novas partes de seu corpo para substituir aquelas que serviram a seu propósito e desapareceram. Quando o corpo inteiro do homem se desgasta e precisa ser substituído, ele também descansa em um sono mais longo. O corpo do homem é apenas ondas padronizadas de luz em movimento. As ondas desaparecem na calma do oceano, mas elas reaparecem. O oceano é uma parte da ideia da criação. As ondas expressam a ideia do poder do oceano, mas o poder e a ideia estão na calma do oceano, sejam elas expressas pelas ondas ou não. A turbulência do oceano brota de sua calma, assim como o movimento da alavanca brota de seu fulcro imóvel. Todo movimento é uma extensão bidirecional da imobilidade. Não pensamos que o oceano está morto enquanto está em repouso em sua calma, pois sabemos que ele manifestará novamente seu poder por ondas de movimento quando o desejo é forte o suficiente nele para manifestá-lo por movimento. Ondas de luz que dão forma transitória ao corpo de um homem são apenas seu corpo. Elas não são o homem, nem o homem-ideia. O corpo do homem é uma extensão de outras ondas de luz, pai-mãe, no Sol. E a ideia do homem existe na luz imóvel que centraliza o Sol. O homem nunca pode morrer, pois ele é luz onipresente e ele existe em todos os lugares. Da mesma forma, o corpo do homem não pode morrer, porque o corpo do homem manifesta o homem imortal, e o homem imortal sempre tem um corpo no qual se manifestar. Esse corpo que se estende da terra desaparece para os céus e para a terra,
Mas aquele que desaparece para o homem terreno que sente não deixou de existir, pois seu padrão foi registrado para se repetir. Ele ainda é e reaparecerá. Os sentidos do homem não estão sintonizados com o resto do ciclo da jornada corporal do homem, do desaparecimento ao reaparecimento, mas o conhecimento do homem se estende por todo o ciclo, e o homem pode conhecer a repetição eterna de seu corpo quando conhece Deus nele. Quando a água desaparece além dos sentidos como vapor de água e gases, sabemos que eles reaparecerão como água quando tiverem completado sua jornada cíclica. Como o homem conhece a luz que há nele, ele certamente saberá que voltará por eras para completar o propósito de manifestar seu Criador como uma parte da ideia integral. Esse propósito não pode ser completado em um ciclo de vida, nem em 10 vezes 10 milhões de ciclos de vida. O homem só começou a expressar o homem-ideia neste planeta. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer, e o corpo que ele precisa para se manifestar voltará para ele tão seguramente quanto a luz do dia reaparece da escuridão da noite, na qual ela desapareceu. O que acontece após a morte? O mistério ainda não respondido de para onde vamos quando morremos precisa de uma resposta abrangente. Abstrações e teorias não são satisfatórias. Os processos da natureza são simples e são todos iguais. O que acontece a uma coisa que desaparece, acontece a todas as coisas. Não há exceções a este processo da natureza. Todas as coisas neste sistema solar vêm do Sol e regressam a ele. O germe da vida que o homem procura está no Sol. A ideia do homem está no Sol. Do mesmo modo, toda a ideia de todas as coisas está no Sol, à espera de nascer em forma. A luz pulsante da polaridade leva toda a ideia à sua forma, quando as condições são favoráveis para que cada ideia seja criada por uma extensão do Sol. Tudo na natureza é uma extensão em movimento a partir de um ponto imóvel da luz única. O centro do Sol no nosso sistema solar é o ponto de luz imóvel a partir do qual tudo em todo o sistema solar irradia em espiral e para o qual ele gravita em espiral para renascer num outro ciclo. O Sol é a semente deste sistema solar, do qual todas as manifestações de ideia em todo este sistema se estendem e para o qual elas regressam. O movimento tem o único objetivo de manifestar a ideia. Toda a ideia brota de um estado de repouso na sua semente. À medida que se desdobra a partir da sua semente, ela se redobra nela. Segue-se, portanto, que o movimento é uma aparente extensão-retração bidirecional a partir de ou para um ponto e não tem existência, a não ser para os sentidos, que sentem apenas a extensão e não a retração simultânea da anulação. Todos os sóis de todos os céus estão centrados pelos pontos de luz onipresentes, de onde toda a ideia se estende e regressa. Os sóis são sementes de ideia. Dessas sementes emerge toda a forma. A essas sementes, todas as formas regressam. A Terra foi estendida do Sol para esse mesmo fim. A vida orgânica é parte da ideia única e integral de Deus. A vida orgânica não pode ser expressa em forma no Sol, embora a ideia da mesma esteja lá. Tudo o que aparece na Terra como forma de ideia está no Sol como conceito dessa ideia na semente. A semente é a luz Pai que estende a sua ideia de homem e outras coisas criadoras para um espaço distante, onde os seus filhos, os planetas, arrefeceram o suficiente para manifestar o homem-ideia na forma orgânica. Os sóis são cadinhos que geram seus filhos, as terras,
e os colocam para esfriar, para que a ideia de Deus, que está nos sóis, sem forma, possa manifestar-se nas extensões do Sol. Os sóis são as sementes da criação. O Criador espalha as suas sementes de luz por todo o espaço para ser pai e mãe de todas as formas de imagens geradas a partir da sua imaginação. No centro imóvel dos sóis está toda a ideia de nascimento em imagens da imaginação de Deus, mas na unicidade da luz dos sóis, elas estão sem forma e vazias. Todas as sementes são sem forma e vazias, embora o padrão de toda a ideia esteja nelas. A unicidade dos sóis incandescentes deve ser dividida e estendida a terras arrefecidas, antes que as ideias dos reinos mineral, vegetal e animal possam desdobrar-se sequencialmente para preparar o caminho para o desdobramento do homem a partir da sua semente ao Sol. Toda a expressão da ideia da Terra está igualmente no Sol e deve ser estendida à Terra para se manifestar. As montanhas e os oceanos estão no Sol, mas também todo o resto. O choro de um recém-nascido, o rugido de uma avalanche ou os ruídos da rua de uma cidade. Tudo isto é luz. E tais expressões da luz só são possíveis através da divisão e extensão da luz única em duas que manifestam o Um. Há milhões de anos, este planeta tornou-se suficientemente distante do Sol para que a ideia da água fosse expressa como pares de opostos, e a vida orgânica apareceu na Terra em formas modestas. Estas formas foram se complexando gradualmente até que o homem-ideia começou a ser expresso, não por um germe, mas pela polarização da própria luz, como manifestado na batida do coração da luz, pai e mãe do universo. A ideia de todas as coisas é onipresente na luz única e imóvel. A expressão de toda ideia se estende às duas luzes de sóis brancos e ao espaço negro ao redor dos sóis, que manifestam os dois desejos do Criador. O desejo de expressão é manifestado pelas sequências de ação-reação elétrica de intercâmbio entre as duas luzes opostas de sóis brancos e negros e o espaço. É esse intercâmbio que polariza a semente imóvel da ideia em uma forma desdobrada dessa ideia. Polarizar significa dividir a imobilidade em extensões pulsantes opostas. É como estender uma alavanca a partir de um fulcro fixo e colocá-la em movimento para expressar a ideia que está no fulcro imóvel. Desta forma, o ventre da Mãe Terra fica impregnado com a semente do homem-ideia estendida a partir do Sol, e a primeira célula do homem se desdobra da Mãe Terra para os céus em direção à luz redobrada do Pai. Esta primeira pulsação da luz-mãe que está gerando a ideia de Deus em uma forma padronizada é a metade negativa da luz negra de seu ciclo de pulsação. A luz-mãe desdobrada que se estende até os céus é a luz negra da expansão. A luz negra é o padrão negativo da ideia positiva de luz, expressa pela incandescência. Em outras palavras, a luz negra é a luz branca expandida ou desdobrada. Ao contrário, a luz incandescente branca é a luz negra contraída ou redobrada. Este é o método da natureza de dar corpos formados para uma ideia sem forma. A luz pai positiva redobra a luz mãe negativa desdobrada em pulsações cíclicas de ondas que o homem chama de crescimento. Mas o crescimento não é mais do que um retrato em movimento de padrões sequenciais de ideia desdobrada projetados sobre a tela tridimensional imaginada do tempo e do espaço. Este é o método do Criador de registrar eletricamente sua ideia única integral em muitas formas de corpo de matéria multipadronizadas
sentidas eletricamente. Vida e morte de corpos. Para entender o significado da vida e da morte, devemos conhecer mais sobre os processos da natureza, especialmente os que dizem respeito ao nosso corpo e ao espírito que motiva o corpo e registra para sempre nossa individualidade em constante mudança. Devemos conhecer a base de nossa individualidade e a razão de sua constante mudança. A fim de entender o que acontece após a morte, devemos conhecer melhor os processos da natureza que nos dão corpos e os levam para que sejam gerados novos corpos, a fim de cumprir a lei de repetição da natureza. O corpo sentido eletricamente do homem não é o homem imortal que seu corpo manifesta. Seu corpo não é o indivíduo ao qual ele atribui sua vida e seu ser. Seu corpo é composto de alguns elementos químicos emprestados da Terra e do Sol para formar um instrumento para seu uso. Quando seu corpo desaparece, o indivíduo que habitou aquele corpo não está morto. Cada corpo emerge de um estado sem forma para um com forma, em repetidos ciclos de aparição, desaparecimento e reaparição. Todas as coisas criadoras são sem forma como ideia em sua fonte. Depois se desdobram em ideia formada através do desejo de se desdobrar. Este processo de emergência de um estado sem forma e um retorno a esse estado tem acontecido dentro do corpo do homem desde seu início. Todos os corpos de todas as coisas criadoras estão sempre virando de dentro para fora e de fora para dentro durante os seus ciclos. Durante uma pequena parte do ciclo, os corpos estão dentro do alcance do sentido humano, mas durante a maior parte do ciclo, eles estão além desse alcance. Em nenhum momento durante todo o ciclo, existem coisas criadoras sem corpos ou registros padronizados de corpos, a partir dos quais novos corpos irão novamente se tornar fiéis a seus registros padronizados. Cada ciclo de inspiração-expiração está desdobrando a forma de um novo corpo a partir de um registro de padrão já existente. O processo de redobramento constante que o homem chama de morte é registrado enquanto se redobra para a repetição em seu próximo ciclo de vida. A natureza registra cada ação e desejo do corpo, assim como cada desejo e pensamento consciente da alma, naqueles elementos cósmicos que são chamados de gases inertes, hélio, neônio, criptônio, argônio e outros. Estes elementos cósmicos, que não se unem aos elementos físicos, são a base do sistema de registro de Deus, por meio do qual cada pensamento e ação de cada coisa criadora é armazenado neles como sementes extensões dos centros solares e terrestres para repetição até que seus propósitos sejam cumpridos. Tudo na natureza tem um propósito e nada na natureza cumpre seu propósito em um único ciclo de vida. A natureza multiplica as dimensões de tempo de suas ondas de luz para que registros padronizados de formas que se expandiram além do alcance do sentido do homem possam vir dentro desse alcance, depois divide essas dimensões de tempo, até que desapareçam novamente na outra metade de seu ciclo, além do alcance do sentido do homem. A individualidade do homem. A maior dificuldade do homem em compreender o que acontece depois que ele desaparece na morte é devido à falta de compreensão de sua imortalidade que nunca desaparece. Seu corpo visível seria inútil se não estivesse centrado por seu eu invisível, imortal, alma ou pessoa. O homem está consciente de si mesmo como indivíduo, mas seu conceito do que constitui sua individualidade é vago.
Sua individualidade é o que ele interpreta inconscientemente como sendo seu eu imortal. Seu eu ou alma nunca muda, nunca aparece ou desaparece, mas sua individualidade muda constantemente para se adequar para sempre ao conceito de mudança do que ele interpreta como sendo seu eu imortal. À medida que todo homem vai gradualmente conhecendo a luz de seu eu, sua individualidade muda pela constante elevação em direção àquela crescente percepção de sua onisciência centrada. À medida que a maior percepção da luz do eu universal chega ao homem, ele gradualmente perde sua individualidade e se torna mais o eu universal. Quando a humanidade se torna plenamente consciente de Deus nela, a peça do homem neste planeta está terminada, seu propósito cumprido, e o homem individual deixa de ser. O homem perde sua expressão de vida na matéria para encontrar a vida eterna na luz. Não há morte.